Hoje caminhando por Firenze, ou Florença, local onde aconteceu o Renascimento, né? E vamos iniciar aqui com um conto zen. O carvão iluminado. O monge Isan Ryu, quando tinha 23 anos, foi visitar o mestre Ryakujo Ekai, de 720 a 814. Certo dia ele estava servindo como atendente pessoal do mestre, que lhe perguntou: "Quem é você?" "Sou Isan", respondeu o monge. "Por favor, Isan, procure, em meio às cinzas da fornalha, se ainda há um carvão queimando." O jovem monge revirou as cinzas e voltou-se ao mestre dizendo: "Senhor, não há mais carvão queimando." Mestre Ryakujo levantou-se de seu assento, mexeu nas cinzas e lá do fundo extraiu um pequenino e brilhante carvão em brasa. Virou-se para Isan e perguntou: "Este não é um pedaço em brasa?" O monge Isan fez uma profunda reverência e o mestre comentou: "Para acessar a natureza Buda, é preciso esperar pelo momento correto e pelas condições corretas. Quando o tempo chega, a pessoa desperta como se despertasse de um sonho. É como se a memória lembrasse de algo há muito esquecido. A pessoa reconhece que o obtido sempre foi seu e não veio de fora de si mesmo." E aqui tem o comentário da Monja Coen, mas antes gostaria de gerar uma reflexão que realmente parece que às vezes nós estudamos e criamos as condições que desabrochem em nós alguns elementos internos que inicialmente são apenas imaginação, né? Apenas o que a gente lê nos livros, e com o tempo começa a se tornarem coisas reais, né? E só que até esse momento em que algo se torna tangível, parece, a gente não percebe, né? E aí ele fala ali sobre como parece que se acorda de um sonho, né? E é exatamente isso, né? Quando nós acordamos de um sonho, como por exemplo, estamos presos a algum tipo de pensamento ilusório, circular, e, e de repente nós percebemos que esse pensamento não era a realidade, nós só tomamos ele por realidade, mas não era, né? E a gente só percebe isso quando a gente consegue limpar a mente, quando a gente consegue gerar as condições de emoções pacificadas, a mente tranquila, e aí se desprender desse pensamento, dessa ideia circular, por exemplo, ou da própria visão de mundo, né, como ele diz aqui nesse conto zen. E aí sim, parece que foi um despertar de um sonho, né, de uma ilusão. Mas só fica óbvio quando acontece. E essa é a dificuldade em se tratando desses contos zen e também de qualquer processo, né, seja de yoga, seja filosófico, porque a gente não percebe antes da coisa em si acontecer, né? Antes de haver esse insight, nós não percebemos, né? No próprio nome tá, né? É um insight, né? Algo que vem de dentro, meio sem explicação, mas não é que é sem motivo, é que nós acabamos gerando as condições, né? As causas e condições para que isso possa vir à tona, né? Mas antes de vir à tona, nós não conseguimos perceber de fato que estávamos imersos em um sonho. A Monja Coen comenta: há um momento correto para o despertar. A analogia antiga é a da galinha e do pintinho. A galinha choca o ovo e de tempos em tempos dá pequenas bicadas para verificar se o pintinho já está pronto. Enquanto o pintinho não responder, ela não abre a casca do ovo.
Da mesma maneira, os mestres e as mestras Zen aguardam o momento certo e as circunstâncias adequadas para quebrar a casca. O pintinho também ajuda do outro lado e finalmente sai livre para outra realidade. Assim, a nossa mente precisa ser testada. No caso apresentado, o mestre Ryakujo testa a plena atenção do monge San. Quem está completamente presente numa sala onde haja uma fornalha ou lareira pode ouvir o som do carvão ainda queimando. Pode sentir o odor da brasa, que é diferente do da cinza. Mas se a mente estiver vagando ou muito centrada em si mesmo, não o perceberá. Há no Japão uma cerimônia de apreciação de diversas fragrâncias de incenso. Nessa cerimônia coloca-se um pequenino carvão especial em brasa sobre cinzas, dentro de um recipiente de porcelana ou ferro. Então, um pequenino pedaço de madeira perfumada é depositado sobre o carvão. Embora as fragrâncias sejam diferentes, e seja esta a arte de reconhecer de que árvore vieram, a cerimônia é chamada de ouvir o incenso. Além de sentir o cheiro, podemos ouvir o som da madeira queimando. Tal o silêncio da mente e da sala. No teste de mestre Ryakujo, o jovem San falhou. O mestre imediatamente mostra que ainda há o que perceber mesmo nas cinzas. A vida, a brasa. O jovem compreende o ensinamento e faz uma reverência em profunda gratidão e respeito. Essa é a maneira adequada de nos comportar ao recebermos instrução. E como é singela a forma que esse mestre Zen encontra de comunicar algo ao seu discípulo, ao monge, né? Sem discursos moralistas e maçantes, né? Apenas indicando que ele, o mestre, ainda podia perceber algo que o discípulo não percebe. E com o seu exemplo, ele então incentiva, né, esse discípulo, esse monge, a continuar buscar a excelência do Zen, né? A busca de si mesmo, a busca interna. Muito interessante, realmente. Vamos pegar aqui então agora um trecho do livro Aos Pés do Mestre, do Krishnamurti, que nós sempre lemos um trechinho por dia. Um grande instrutor escreveu certa vez: quando eu era criança, falava como criança. Entendia como criança, pensava como criança, mas quando me tornei homem, deixei os modos infantis. No entanto, aquele que esqueceu sua infância e perdeu a simpatia pelas crianças, não é o homem que as possa ensinar ou auxiliar. Assim, considera amável, gentil e tolerantemente a todos, mas a todos igualmente, sejam budistas ou hindus, jainistas ou judeus, cristãos ou maometanos. Excerto das Cartas dos Mestres de Sabedoria. Esforçai-vos para eliminar os desentendimentos que encontrardes, pela bondosa persuasão e apelo aos sentimentos de lealdade à causa da verdade. Senão a nós mesmos, nós os mestres, né? Que é o mestre Kutumi que escreveu essa carta. Fazei que todos esses homens sintam que não temos favoritismos nem afetos pessoais, mas somente temos em vista suas boas ações e a humanidade como um todo. Aqui é o mestre Kutumi, né? Falando que não se busque ser pessoalmente agradar o mestre, né? Que não é na personalidade que os mestres estão interessados, mas sim nas obras altruístas, filantrópicas, pelo bem de toda a humanidade. Isso é o que realmente importa, né? E tem aquele ditado, né? Do Carlos Castaneda, até do mestre dele, né? Que é: ao se tornar nada, ao não ser mais nada, você se torna tudo. A continuação aqui do que nós estamos vendo também da Voz do Silêncio. Tem de estar pronto para responder ao Dharma, a lei austera,
cuja voz te perguntará o teu primeiro passo, ao teu passo inicial. Cumpriste todas as regras, ó tu de elevadas esperanças. Afinaste o teu coração e a tua mente com a grande mente e o grande coração de toda a humanidade? Porque como a voz sonora do rio sagrado, na qual todos os sons têm o seu eco, assim deve o coração daquele que queira entrar na corrente, vibrar em resposta a cada suspiro e pensamento de tudo quanto vive e respira. Mesma coisa que o mestre falou ali no excerto da carta, né? Cada vez menos preocupar-se com a própria personalidade, cada vez mais gerar ações que beneficiem a todos. Continuação aqui então do ocultismo prático. E até esse trecho é bem forte, porque ela fala sobre o egoísmo, mesmo o egoísmo que parece ser bom. Vocês vão entender. Como então poderia ser possível conceber que um homem entrasse pela porta estreita do ocultismo quando seus pensamentos, a cada dia e hora, estão presos a coisas mundanas, desejos de posse e poder, a luxúria, a ambição e aos deveres que, embora honrosos, são ainda da terra, terrenais? Mesmo o amor pela esposa e a família, a mais pura e mais altruísta das afeições humanas, é uma barreira ao verdadeiro ocultismo. Pois se tomarmos como exemplo o sagrado amor de uma mãe por seu filho, ou de um marido por sua esposa, mesmo nestes sentimentos, quando analisados em profundidade e examinados criteriosamente, ainda há egoísmo no primeiro e um egoísmo a deux no segundo exemplo. Egoísmo a dois, né, do francês. Que mãe não sacrificaria, sem hesitar, sequer um instante, centenas e milhares de vidas pela vida de seu filho do coração? E que amante ou marido digno deste nome não destruiria a felicidade de qualquer outro homem ou mulher ao seu redor para satisfazer o desejo daquela a quem ele ama? Mas isso é natural, dirão. Certamente, do ponto de vista das afeições humanas, mas não à luz do princípio daquele amor divino universal. Pois enquanto o coração estiver cheio de pensamentos voltados para um pequeno grupo de eus, que nos são mais próximos e caros, que valor terá o resto da humanidade em nossas almas? Que percentagem de amor e cuidado permanecerá para dispensar a grande órfã, a humanidade, né? E como ainda a pequenina voz far-se-á ouvida numa alma totalmente ocupada por seus próprios inquilinos privilegiados? Que espaço resta ali onde possam as necessidades da humanidade imprimir-se em bloco ou mesmo receber uma rápida resposta? E ainda assim aquele que poderia lucrar com a sabedoria da mente universal tem que alcançá-la através do todo da humanidade, sem a distinção de raça, cor, religião ou posição social. Continuamos amanhã. Um trecho aqui da Luz do Caminho, de Mabel Collins. Indaga aos seres sagrados da terra sobre os segredos que guardam para ti. A conquista dos desejos dos sentidos externos te dará o direito de fazê-lo. Indaga do mais íntimo, do uno, o segredo final que lhe guarda para ti ao longo das eras. A grande e difícil vitória, o domínio dos desejos da alma individual, é obra de muitas eras. Portanto, não esperes obter sua recompensa antes que muita experiência tenha sido acumulada. Quando chega o momento de aprender esta 17ª regra, o homem está a um passo de tornar-se mais do que homem. Parece que são... poderia parecer que são desconexas essas obras, né? Ler uma, depois a outra, trechos assim, mas a verdade é que é um conhecimento unificado e parece que, inclusive, quando nós fazemos essas leituras, acontece uma sincronização, né? Uma sincronicidade que encadeia
todas as leituras. Pois bem, um trechinho do Dhammapada, versos Gêmeos. Quando pela vigilância o homem deixa de ser negligente, ele se eleva às alturas da sabedoria e de lá, liberto do sofrimento, contempla com serenidade a multidão sofredora como do alto um montanhês divisa a planície. Vigilante entre os desatentos, desperto entre os indolentes, o sábio avança rápido, como um corcel veloz que deixa para trás um pobre rocinante. E juntamente aqui, não tá junto, né? Mas a gente vai chegar lá. Tem que ficar muito atento aqui à humildade, né? Porque nós estamos apenas dando os primeiros passos, né? E aqui ele fala do sábio. Mas é importante, sim, saber o futuro que aguarda a humanidade, né? Para aquele que busca, deseja e se dirige rumo à sabedoria. É a grande meta, né? Vamos pegar aqui Pensamentos para aspirantes do caminho espiritual, de Sri Ram. O que o homem realmente busca não é a perfeição que está no futuro, mas o preenchimento que está sempre no presente. A sabedoria pode estar no futuro. A percepção da nossa... O que a nossa capacidade é capaz é no presente. Né? Se nós ficamos imaginando o futuro, esse futuro jamais chega. Aquietamento da mente é justamente perceber o que podemos, né, através da nossa consciência, no momento presente, sem perder. Para finalizar aqui, Carlos Castanheda. Só um doido empreenderia a tarefa de se tornar um homem de conhecimento por sua própria vontade. Um homem sensato tem de ser levado a isso. Há muitas pessoas que empreenderiam a tarefa de bom grado, mas essas não contam. Geralmente são malucas, são como vasilhas que parecem boas por fora, mas que vazam no momento em que são pressionadas, no momento em que você as enche de água. Antes de fazermos a meditação de fechamento, só gostaria de convidar aqui no link que tem na BIOS do canal, tem o link do grupo do WhatsApp. Você pode entrar nesse grupo, não são enviadas muitas mensagens, mas sim avisos de palestras e aulas da Sociedade Teosófica. As aulas acontecem todos os dias às 19h30, através do canal Sociedade Teosófica no YouTube, mas também tem outras atividades que acontecem periodicamente, são avisadas ali no grupo do WhatsApp. E então vamos à nossa meditação de encerramento. Os pés bem apoiados no chão, a sola dos pés, né, apoiadas no chão, coluna ereta, relaxando a lombar, as costas, né, dorsal, cervical. Respiração livre, profunda, desimpedida, abdominal, identificando a pulsação do corpo, do coração, sentindo o calor que emana do centro do peito e se irradia por todo o corpo, língua no céu da boca, maxilares relaxados, músculos da face, ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, saúde em todas as direções, ao oriente, ao ocidente, ao norte, ao sul, ao zênite. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos a todos os seres. Namastê. Muito bem. Então, finalizamos aqui um momento de reflexão, de serenidade, de
busca da clareza, busca dessa visão interior, deste insight. Que tenha então um ótimo dia, enxergando sempre a parte luminosa, superando as provas que porventura se apresentem ao longo do dia, com esperança, com um olhar que traga sempre a resolução intuitiva, resolução de Budi sobre todas as coisas. Nos vemos amanhã. Grande abraço, até mais.